O ano é 2025, setembro, mais precisamente. Uma data que para muitos passaria despercebida no calendário. Mas e se eu lhe disser que neste exato mês os céus guardarão um segredo milenar? Um evento celestial capaz de unir ciência e profecia de uma forma que desafia a nossa compreensão? Preparem-se, porque o que a ciência moderna está revelando sobre a composição da nossa Lua ecoa as palavras de um profeta de 2000 anos atrás. Como é possível que antigos textos soubessem de processos químicos lunares antes mesmo da NASA? Mais do que isso, imagine bilhões de pessoas, quase metade da humanidade, testemunhando o mesmo sinal cósmico ao mesmo tempo. E se as águas da Galileia, onde Jesus andou, se tornarem o primeiro sinal de algo maior? Este não é um evento isolado. Fenômenos semelhantes, onde a água adquire uma coloração avermelhada, estão sendo registrados em 5 países diferentes ao redor do mundo. Em Savanakali, no Sri Lanka, a própria chuva já caiu como sangue. Há uma mensagem codificada nas estrelas, um sistema de comunicação divina que sempre esteve à nossa frente. Setembro de 2025 não será apenas um mês, será o tempo, onde o céu e a profecia convergem. Uma oportunidade única para compreender os sinais que nos preparam para o que está por vir. Pense comigo, 7 e 8 de setembro de 2025. Guarde essas datas. Elas estão sendo observadas por astrônomos, por amantes do céu em todo o mundo. Este será um dos fenômenos lunares mais significativos, mais impressionantes dos últimos 10 anos. Imagine-se saindo à noite em um destes dias e vendo a Lua mudar sua cor habitual. Ela se transformará em uma esfera brilhante e luminosa, de um tom de vermelho sangue profundo. Será como se estivesse pendurada no céu noturno. Um sinal cósmico de alerta para a humanidade, prenunciando grandes mudanças. Mas o que torna este eclipse tão único e digno da nossa atenção exatamente como previsto em Joel 2:31? Primeiramente, a duração deste eclipse lunar será de mais de 5 horas, do início ao fim. Este é um evento bastante raro, considerando que muitos eclipses lunares ocorrem em nosso planeta ao longo das décadas, mas poucos duram tanto. Além disso, quase 77% dos habitantes da Terra, ou seja, mais de 6 bilhões de pessoas, poderão observar pelo menos parte deste evento celestial. Imagine a magnitude: bilhões de pessoas testemunhando o mesmo milagre cósmico simultaneamente. Para aqueles que amam observar o céu, um ponto importante. Diferentemente dos eclipses solares, que exigem óculos de proteção especiais para evitar danos à visão, para observar o eclipse lunar, nenhum equipamento adicional é necessário. O eclipse lunar é absolutamente seguro para os olhos e pode ser visto a olho nu sem o menor risco, tornando o evento acessível a todos e aumentando significativamente sua popularidade. Agora, vamos entender por que este eclipse lunar é chamado de Lua de Sangue. Segundo a astronomia, durante um eclipse lunar total, a Lua fica na sombra da Terra. No entanto, parte da luz solar, ao passar pela atmosfera terrestre, é refratada e tinge o disco lunar com tons vermelho-alaranjados, criando o efeito que chamamos de Lua de Sangue. Este fenômeno natural tem uma explicação científica, mas, ao mesmo tempo, provoca reações emocionais profundas em observadores ao redor do mundo. 7 e 8 de setembro de 2025 não são apenas um fenômeno astronômico, mas também um evento intimamente ligado a antigas profecias. Muitos pesquisadores bíblicos apontam exatamente para essas datas como um possível cumprimento das profecias bíblicas que falam da lua que se tornará como sangue. Estas profecias foram debatidas por teólogos por séculos, e muitos veem o eclipse atual como um sinal potencial de eventos escatológicos iminentes.
Este evento despertou grande interesse não apenas entre cientistas e astrônomos, mas também entre aqueles que acompanham de perto fenômenos espirituais e proféticos. É acreditado que tais sinais celestiais sirvam como avisos divinos e indicadores de mudanças significativas na história da humanidade. Milhões de pessoas em todo o mundo observarão este fenômeno raro, refletindo sobre seu profundo significado espiritual e profético. Por muitos séculos, estudiosos bíblicos e teólogos debatem se as passagens das Escrituras que descrevem a transformação da lua em sangue devem ser interpretadas literal ou simbolicamente. Os eventos de 7 e 8 de setembro de 2025 podem finalmente resolver essas discussões de longa data, fornecendo uma confirmação visual das antigas profecias. O profeta Joel, no 2º capítulo, versículo 31 de seu livro, predisse: "O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Esta profecia, escrita há mais de 2000 anos, descreve com surpreendente precisão os fenômenos astronômicos que hoje observamos. No livro do Apocalipse, no 6º capítulo, versículo 12, o apóstolo João descreve a visão do 6º selo. "E olhei quando abriu o 6º selo, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue." No entanto, a maioria das pessoas perde de vista um aspecto crucial dessas profecias. Elas não descrevem apenas uma lua que parece vermelha. Elas descrevem uma lua que se torna sangue, literalmente. No texto hebraico original do livro de Joel, a palavra Dan é usada, o que significa sangue real, e não apenas uma cor vermelho-sangue. No texto grego do Apocalipse, a palavra raima é usada, a mesma raiz da qual deriva o termo hematita, óxido de ferro, que agora se forma na superfície lunar. As profecias da lua de sangue estão ligadas a um princípio bíblico mais amplo que a maioria das pessoas não compreende. Os céus foram concebidos como o principal sistema de comunicação de Deus com a humanidade. O livro de Gênesis, no 1º capítulo, versículo 14, estabelece este princípio. "E disse o Criador: haja luminares na expansão dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos." A palavra hebraica ot, traduzida como sinal, é a mesma palavra usada para designar sinais maravilhosos, sinais da aliança e mensagens divinas em toda a Escritura. Os corpos celestes não foram criados apenas para iluminar ou medir o tempo. Foram concebidos como quadros de avisos divinos, anunciando a atividade do Criador à humanidade. Este sistema de comunicação opera em vários níveis, simultaneamente, o que o torna particularmente complexo e multifacetado. O primeiro nível é a revelação natural. O Salmo 19, versículos 1 e 2, descreve o nível básico. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Mesmo sem compreender o significado profético, os fenômenos celestes demonstram a existência, o poder e o poder criativo do Criador. A todos que estão dispostos a observar e refletir. O segundo nível é o anúncio profético. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 29 e 30, Jesus usa os sinais celestes para anunciar seu retorno. "E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem." Eventos celestes servem como anúncios preliminares da intervenção divina nos assuntos humanos, preparando os crentes para as mudanças futuras na história da salvação. O sistema de comunicação divina, através dos corpos celestes, é uma estrutura complexa e multinível que funciona desde a criação do mundo.
A compreensão desses níveis ajuda os crentes a interpretar corretamente os fenômenos astronômicos, como a lua de sangue de 7 e 8 de setembro de 2025, e seu significado espiritual para a humanidade contemporânea. O primeiro nível, a revelação natural, representa a forma básica de comunicação divina acessível a todas as pessoas, sem exceção. O Salmo 19 descreve vividamente esse fenômeno. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Isso significa que mesmo uma pessoa que nunca leu a Bíblia e não conhece as profecias, pode, observando o céu estrelado, o movimento dos planetas e os fenômenos astronômicos incomuns, compreender a existência de uma força superior que governa o universo. Quando uma pessoa comum vê uma lua de sangue, ela instintivamente entende que algo incomum e significativo está acontecendo. Essa sensação interna da importância do momento é inerente à natureza humana, criada pelo Criador. A beleza e a grandeza dos fenômenos cósmicos despertam nos corações humanos reverência e a consciência de que eles fazem parte de algo maior e mais significativo do que sua vida cotidiana. O segundo nível, o anúncio profético, representa uma forma mais específica de comunicação divina, destinada àqueles que estão familiarizados com as profecias bíblicas. Este nível é descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Neste nível, os eventos celestes servem como anúncios preliminares de uma intervenção divina iminente na história humana. Eles são como o toque de trombeta que precede a vinda de um rei. Para aqueles que entendem a linguagem profética das Escrituras, a lua de sangue não é apenas um fenômeno astronômico, mas um aviso divino da aproximação de eventos escatológicos. É um sinal para a prontidão e vigilância espiritual. O terceiro nível, advertência de julgamento, representa a forma mais séria de comunicação celestial. O profeta Isaías, no capítulo 13, versículo 10, associa os sinais celestes ao julgamento divino. Porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Quando os corpos celestes se desviam de seus padrões de comportamento habituais, eles alertam a humanidade de que a paciência divina tem limites e que o tempo do julgamento está se aproximando. Este nível é particularmente importante para o mundo moderno, onde muitas pessoas vivem como se Deus não existisse. Fenômenos astronômicos incomuns servem como últimos avisos antes do início dos eventos escatológicos. Eles nos chamam ao arrependimento e à mudança de vida enquanto ainda há tempo para a transformação espiritual. Todos os três níveis funcionam simultaneamente durante eventos como a lua de sangue de 7 e 8 de setembro. Uma pessoa não crente verá a beleza e a grandeza de um fenômeno natural. O estudante da Bíblia discernirá o significado profético, e o crente espiritualmente sensível compreenderá a seriedade do momento como um aviso sobre o julgamento que se aproxima. A compreensão desse sistema multinível ajuda a avaliar corretamente o significado dos eventos astronômicos atuais no contexto do plano divino para a humanidade e a preparar-se para as mudanças futuras nas esferas espiritual e física. A compreensão do lugar da lua de sangue no sistema geral das profecias bíblicas exige uma análise cuidadosa das previsões já cumpridas e daquelas que ainda aguardam seu tempo. As estatísticas de cumprimento das profecias bíblicas surpreendem pela sua precisão. Mais de 81% de todas as profecias proféticas das Sagradas Escrituras já se cumpriram com precisão matemática, o que confirma a natureza divina desses textos.
Os 19% restantes das profecias descrevem eventos dos últimos tempos que exigem a existência de condições globais específicas antes que possam ser cumpridos. Surpreendentemente, são exatamente essas condições que se formam no mundo moderno, diante dos nossos olhos. A globalização, as comunicações internacionais, uma economia mundial unificada, a possibilidade de transmissão instantânea de informações em todo o mundo, tudo isso cria a infraestrutura necessária para o cumprimento das profecias escatológicas. As profecias bíblicas sobre a lua de sangue contêm indicações importantes de tempo que as conectam a períodos específicos no calendário profético divino. O profeta Joel, no 2º capítulo, versículos 30 e 31, apresenta uma sequência clara de eventos. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A palavra-chave aqui é antes. A lua de sangue aparece antes do dia do Senhor, e não durante ele. Isso significa que ela serve como um aviso preliminar da aproximação deste grande dia, e não como sua manifestação imediata. Tal distinção temporal é extremamente importante para compreender os eventos atuais e seu lugar no calendário profético. Se observamos a formação literal da lua de sangue na superfície do satélite da Terra, não estamos testemunhando o julgamento final, mas sim um aviso preliminar de sua aproximação. Isso dá à humanidade tempo para a preparação espiritual, arrependimento e mudança de vida, de acordo com a vontade divina. O Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículos 25 e 26, adiciona detalhes importantes a este quadro. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as potências do céu serão abaladas. Note a progressão dos eventos descrita nesta passagem. Primeiro, aparecem os sinais celestes, incluindo fenômenos incomuns com a lua. Em seguida, segue-se uma preocupação global e confusão entre as nações. Depois disso, o medo humano aumenta quando as pessoas começam a entender o significado dos eventos que estão ocorrendo. As condições globais atuais correspondem surpreendentemente com esta sequência. Fenômenos celestes incomuns se multiplicam enquanto as tensões internacionais aumentam e a preocupação pública com o futuro se intensifica. A instabilidade política, a incerteza econômica, os conflitos sociais e os problemas ecológicos criam uma atmosfera de ansiedade global que corresponde exatamente à descrição bíblica. No entanto, muitos ignoram um aspecto importante das profecias da lua de sangue. Elas descrevem um sinal para Israel durante o período da grande tribulação e não um sinal para a igreja na era atual. A Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 25, explica o cronograma. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que o endurecimento de Israel é em parte, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A cegueira espiritual de Israel é temporária e durará apenas até o fim da era da igreja. A formação de hematita na superfície lunar não ocorre isoladamente, mas no contexto de múltiplos fenômenos anômalos que se manifestam simultaneamente em vários sistemas da criação em todo o mundo. Esses sinais paralelos criam um quadro complexo de eventos incomuns que exigem uma análise séria e a compreensão de sua possível interconexão com as profecias bíblicas dos últimos tempos. O rio Eufrates, de enorme significado profético, atingiu níveis historicamente baixos, expondo sítios arqueológicos e criando condições que correspondem à descrição do livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. Em 15 de agosto de 2025, às 6h47 da manhã, horário local, algo surpreendente aconteceu com o Mar da Galileia, o lago mais sagrado do cristianismo.
Este lago, onde Jesus andou sobre as águas, acalmou tempestades e chamou discípulos, transformou-se durante a noite em uma cor vermelho-sangue, como se alguém tivesse derramado tinta carmesim em 64 milhas de água cristalina. Este evento fez com que muitas pessoas se perguntassem se não seria o cumprimento das profecias dos últimos tempos sobre a transformação da água em sangue. No entanto, essa história se torna ainda mais perturbadora quando percebemos que não é um incidente isolado. Na verdade, é apenas um dos 5 locais separados em todo o mundo onde a água, misteriosamente, adquiriu a cor de sangue. A maioria das pessoas não faz ideia de quão difundido se tornou esse fenômeno. Em Newport, na Holanda, um canal ficou vermelho-sangue. Na praia de Bondi, na Austrália, a água adquiriu um tom carmesim. O rio Beirute, no Líbano, ficou vermelho. Um rio na província de Jehangai, na China, ficou vermelho-sangue. E o que realmente chamou a atenção, em Savanakali, no Sri Lanka, a água da chuva caiu do céu parecendo sangue real. Antes de revelarmos as verdadeiras causas desses eventos misteriosos, é importante entender que a Bíblia não menciona a transformação da água em sangue apenas 1 ou 2 vezes. Na verdade, é um tema recorrente que aparece nos momentos mais críticos da história humana. E o que é descrito nos textos antigos soa exatamente como o que vemos hoje. O livro do Apocalipse nos adverte que durante o julgamento da 2ª trombeta, algo catastrófico acontecerá. E o 2º anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e a 3ª parte do mar se tornou em sangue, e morreu a 3ª parte das criaturas que tinham vida no mar, e a 3ª parte dos navios foi destruída. Mas isso não é tudo. A profecia se torna ainda mais intensa. Mais tarde, em Apocalipse, capítulo 16, versículo 3, nos é contado sobre um evento ainda mais devastador. E o 2º anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu toda a alma vivente no mar. E aqui é onde isso se torna pessoal, para cada pessoa na terra. A profecia continua nos versículos 4 a 6. E o 3º anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, Senhor, que és e que eras e que hás de ser, porque julgaste estas coisas. Porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste a beber sangue, porque dignos disso são. Pense nisso por um segundo. Não apenas os oceanos, mas também a água doce, os rios e as fontes, tudo de que dependemos para sobreviver. Mas há algo mais. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 6, nos é contado sobre 2 testemunhas especiais durante a grande tribulação. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a praga, quantas vezes quiserem. Relatos modernos de água vermelho-sangue perdem algo extremamente importante, algo que provaria finalmente que estamos nos últimos tempos. Permitam-me mostrar por que o cronograma não corresponde às profecias bíblicas sobre a grande tribulação. O rio Eufrates, por mais de 4.000 anos, foi uma fonte de vida para o Oriente Médio. Não é apenas um rio, é parte do lendário Crescente Fértil, o berço da civilização humana. Ele flui através da Turquia, Síria e Iraque, sustentando milhões de vidas e testemunhando a ascensão e queda de grandes impérios ao longo da história da humanidade. No entanto, nos últimos anos, algo sem precedentes está acontecendo. O nível da água no rio diminuiu tão drasticamente que ruínas antigas estão sendo expostas pela primeira vez em muitos séculos. Cavernas que não viram a luz do dia desde a era bíblica agora estão visíveis para pesquisadores e arqueólogos. Tesouros da arqueologia estão emergindo do que antes era o leito do rio, abrindo novas páginas da história antiga.
É isso que faz os estudiosos bíblicos em todo o mundo prestarem atenção especial a esses eventos. É exatamente esse cenário que foi previsto milhares de anos atrás com surpreendente precisão e detalhe. A pergunta que todos fazem é: estamos testemunhando o desenrolar de uma profecia em tempo real? A Bíblia nos dá, não uma, mas duas profecias diferentes sobre o ressecamento do rio Eufrates. Entender a diferença entre elas pode ser a chave para entender onde estamos no cronograma profético da história humana. A primeira previsão aparece em uma das profecias de julgamento mais dramáticas já escritas. Deus proclama julgamento sobre a antiga Babilônia, sobre seus oficiais, sábios, falsos profetas, guerreiros, cavalos, carros de guerra e tesouros. E então, como um golpe final devastador, o Criador declara: secarão as suas águas e elas ficarão secas, porque é terra de imagens de escultura e eles se enlouquecem com seus ídolos. Isso é uma profecia do livro de Jeremias, capítulo 50, versículo 38. As águas da Babilônia são os rios Eufrates e Tigre. Ambos os rios estão secando agora. É uma coincidência? Continue ouvindo, porque a história se torna muito mais intensa e fascinante. A segunda previsão vem do livro do Apocalipse, e o que ela descreve fará um arrepio percorrer sua espinha. É crucial entender que o livro do Apocalipse não descreve julgamentos aleatórios, mas uma sequência precisa de eventos que se desenrolam durante o período de 7 anos da Grande Tribulação. Imagine este cenário. Os julgamentos começam com a abertura dos 7 selos, conforme descritos em Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 a 17, e capítulo 8, versículos 1 a 5. Em seguida, soam as 7 trombetas, cada uma trazendo calamidades devastadoras, conforme registrado em Apocalipse, do capítulo 8, versículo 6, ao capítulo 9, versículo 21, e do capítulo 11, versículos 15 a 19. Finalmente, são derramadas as 7 taças da ira de Deus, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 16, versículos 1 a 21. Mas o que torna isso verdadeiramente aterrorizante é que esses julgamentos das taças são tão devastadores que, se continuassem, cada pessoa na terra morreria, como Jesus adverte no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 19 e 20. O 6º julgamento da taça, o segundo do fim, o julgamento de todo o período da Grande Tribulação, é dirigido especificamente ao rio Eufrates. Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, revela com precisão o que acontecerá. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Mas espere, há uma razão estratégica para isso, que irá surpreender sua imaginação. O rio não seca por acaso, ele está sendo preparado como uma estrada. Uma estrada para quê? Para um exército massivo do Oriente, marchando em direção ao seu destino. E para onde eles marcham? Para um lugar chamado, em hebraico, Armagedon. Como relatado em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, é exatamente isso. O ressecamento do Eufrates é a preparação final para a batalha do Armagedon, a batalha decisiva entre o bem e o mal, onde Jesus retorna e destrói todos os inimigos de Deus, conforme descrito em Apocalipse, do capítulo 16, versículos 17 a 20, e do capítulo 19, versículos 11 a 21. A compreensão de quando exatamente as profecias sobre o ressecamento do rio Eufrates se cumprem exige uma análise cuidadosa de evidências históricas, eventos atuais e futuras previsões bíblicas. Existem 5 teorias principais sobre o momento do cumprimento dessas antigas previsões, cada uma com seus argumentos convincentes e digna de séria consideração.
A primeira possibilidade sugere que a profecia de Jeremias já foi cumprida no passado distante, especificamente em 539 a.C. Aqui está o fascinante contexto histórico desse evento. O rei persa Ciro queria conquistar a Babilônia, mas a cidade parecia impenetrável devido às suas poderosas fortificações e localização estratégica. Então, o que ele fez? Segundo o historiador grego Heródoto, Ciro desviou o rio Eufrates o suficiente para permitir que seu exército entrasse sorrateiramente na cidade através dos canais de água sob as muralhas, sem ser notado. Essa foi uma brilhante estratégia militar que levou à queda de um dos maiores impérios do mundo antigo, sem um longo cerco. Foi uma tática militar engenhosa? Sem dúvida. Foi o cumprimento da profecia bíblica? Bem possível. Muitos estudiosos bíblicos acreditam que foi assim que o Criador usou ações humanas para cumprir seus planos proféticos, demonstrando seu poder sobre impérios e governantes. A segunda possibilidade é que a profecia pode ter sido cumprida por uma seca natural, em algum momento desconhecido da história. Os registros antigos não são completos e exaustivos, e secas significativas podem ter ocorrido sem a devida documentação nas crônicas históricas. As mudanças climáticas nos tempos antigos eram bastante comuns, e é bem provável que, ao longo da longa história da Mesopotâmia, tenha havido períodos em que os rios Eufrates e Tigre secaram significativamente devido a fatores naturais. A falta de registros detalhados sobre tais eventos não significa que eles não ocorreram. A terceira possibilidade, a mais intrigante para os observadores modernos, sugere que estamos testemunhando o cumprimento da profecia de Jeremias agora mesmo. Enquanto os rios Tigre e Eufrates diminuem diante dos nossos olhos. O cronograma seria surpreendente, considerando todo o resto que está acontecendo em nosso mundo hoje. Os problemas ambientais modernos, a instabilidade política no Oriente Médio, os avanços tecnológicos que possibilitam o cumprimento de outras profecias bíblicas, tudo isso cria um contexto em que as antigas previsões podem adquirir um novo significado e relevância para o nosso tempo. A quarta possibilidade sugere que a profecia de Jeremias está, na verdade, ligada aos eventos dos últimos tempos, descritos no livro do Apocalipse. E ambos serão cumpridos durante a grande tribulação que ainda está por vir. Essa teoria sugere que muitas profecias do Antigo Testamento têm uma dimensão escatológica e encontrarão seu cumprimento final no contexto dos eventos dos últimos dias. De acordo com esse ponto de vista, a atual diminuição do nível da água nos rios pode ser um sinal preliminar, preparando o mundo para entender como serão os eventos da grande tribulação quando eles realmente acontecerem no futuro. A quinta possibilidade, aquela que tira o sono de muitos pesquisadores de profecias, sugere um duplo cumprimento da profecia. Uma vez no passado, como aviso e demonstração do poder do Criador, e novamente no futuro, durante os últimos tempos, como julgamento final sobre a humanidade. O conceito de duplo cumprimento não é estranho às profecias bíblicas. Muitas profecias messiânicas tiveram um cumprimento parcial nos tempos do Antigo Testamento e um cumprimento completo na pessoa de Jesus Cristo. As profecias sobre a destruição de Jerusalém tiveram cumprimento em 586 a.C. e novamente em 70 d.C. Da mesma forma, a profecia sobre o ressecamento dos rios pode ter tido um cumprimento histórico na época da queda da antiga Babilônia e terá um cumprimento escatológico na época da queda da Babilônia espiritual nos últimos dias. Essa dupla perspectiva nos permite ver como o Criador usa padrões repetitivos em sua história para alcançar seus propósitos e preparar a humanidade para os eventos finais. Quanto à profecia do Apocalipse sobre o ressecamento do Eufrates, ela tem um cronograma definido. E o que vou lhe dizer agora irá ou trazer paz de espírito, ou fará você começar a se preparar para os eventos que virão.
Existem 3 sinais inegáveis que permitem determinar com certeza se estamos vivenciando os eventos dos últimos tempos relacionados ao ressecamento do Eufrates, descrito no livro do Apocalipse. O primeiro sinal, a sequência é crucial. O 6º julgamento da taça não ocorre isoladamente de outros eventos da Grande Tribulação. Ele acontece quase no final do período de 7 anos da Grande Tribulação, depois que uma longa cadeia de outros eventos proféticos ocorreu em uma ordem estritamente definida. Antes que esse ressecamento sobrenatural do rio aconteça, o anticristo deve ascender ao poder em escala global, estabelecendo um governo mundial que controlará a economia, a política e a religião de todas as nações. 2 profetas que fazem milagres devem aparecer em Jerusalém e pregar por 1260 dias, realizando sinais e maravilhas sobrenaturais semelhantes aos realizados por Moisés no Egito. Julgamentos destrutivos devem devastar a terra em uma sequência específica. 7 selos, 7 trombetas e as primeiras 5 taças da ira de Deus devem ser derramadas sobre a humanidade, trazendo destruição e sofrimento sem precedentes. Olhe ao seu redor agora mesmo e responda honestamente à pergunta: algo disso aconteceu? A resposta a essa pergunta diz tudo o que você precisa saber sobre nosso lugar atual na linha do tempo profética. O segundo sinal, conexão com o comércio e o comércio marítimo. Este é um detalhe que a maioria das pessoas perde ao estudar as profecias da Grande Tribulação. De acordo com Apocalipse, capítulo 18, versículos 17 a 19, durante o período da Grande Tribulação, a Babilônia realizará operações comerciais em larga escala, usando o transporte marítimo. A profecia menciona especificamente o comércio marítimo, o que significa que os rios da região devem fluir livremente durante toda a Grande Tribulação, pelo menos até o final desse período. Se os rios já secaram agora, como seria possível esse comércio futuro? O sistema econômico dos últimos tempos, descrito no Apocalipse, requer uma infraestrutura de transporte funcionando, incluindo rotas fluviais e marítimas. O ressecamento prematuro dos rios tornaria impossível o cumprimento dessas profecias comerciais, o que contradiria a precisão e a sequência das previsões bíblicas. O terceiro sinal, o exército oriental. O ressecamento sobrenatural do Eufrates, em Apocalipse capítulo 16, versículo 12, serve a um propósito específico: criar um caminho para os reis do Oriente levarem seu exército para o Ocidente, em direção a Israel. Isso não é uma metáfora ou uma descrição simbólica, é uma invasão militar literal, envolvendo milhões de soldados. Agora mesmo, hoje, existe um exército oriental massivo ameaçando marchar para Israel? Os líderes mundiais estão reunindo suas forças para um ataque final à Terra Santa? A situação geopolítica atual, por mais complexa que seja, não corresponde a esse cenário profético específico. Os conflitos militares modernos e as tensões no Oriente Médio, embora sérios, não atingem a escala e o caráter descritos nas profecias do Armagedon. A escritura bíblica sugere um movimento coordenado de múltiplos povos orientais com um único objetivo: a destruição final de Israel. É isso que você precisa entender sobre o cronograma desses eventos. Quando chegar a hora da Batalha do Armagedon, o rio Eufrates realmente secará completamente e sobrenaturalmente. As mudanças atuais no nível da água, a exposição de ruínas antigas e cavernas, por mais emocionantes que sejam, não têm relação alguma com Apocalipse capítulo 16, versículo 12. A linha do tempo bíblica simplesmente ainda não atingiu esse ponto na história da humanidade. Mas é isso que deve chamar sua atenção. O fato de já estarmos vendo mudanças dramáticas neste rio profeticamente significativo deve nos lembrar que os eventos descritos nas Escrituras não são contos de fadas ou mitos. São realidades futuras que se desenrolam exatamente como está escrito nos textos antigos.
Cada profecia se cumprirá em seu tempo determinado, com a precisão matemática que caracteriza todas as previsões divinas nas Sagradas Escrituras. O Mar da Galileia ocupa um lugar muito especial na história do cristianismo e nas profecias bíblicas. Não é apenas qualquer corpo de água, é o centro geográfico do ministério terrestre de Jesus Cristo. O lugar onde ocorreram os maiores milagres e onde foram lançadas as bases da fé cristã. Foi aqui que Jesus andou sobre as águas, demonstrando seu poder sobre as leis da natureza. Aqui, ele acalmou a tempestade com uma palavra, mostrando seu poder divino sobre os elementos. Nestas águas, ele chamou seus primeiros discípulos, dizendo-lhes: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Nas margens deste mar, milhares de pessoas foram alimentadas milagrosamente com alguns pães e peixes. Aqui, o Messias ensinou o povo de um barco, usando parábolas sobre o reino dos céus. Após sua ressurreição, ele apareceu aos discípulos exatamente neste mar, restaurando Pedro ao ministério apostólico. Para este lago específico se transformar em uma cor vermelho-sangue, traz consigo um significado que nenhum outro corpo de água no mundo pode ter. Este é o lugar onde os milagres divinos relacionados à água foram demonstrados pela primeira vez à humanidade. É um lugar sagrado, onde o céu tocou a terra através do ministério do Filho de Deus. O significado profético deste evento vai além da importância histórica. Eventos geopolíticos atuais em Israel testemunham que estamos observando a convergência de sinais espirituais com preparativos políticos para os eventos dos últimos tempos. Esses dois fluxos, o sobrenatural e o natural, movem-se paralelamente, criando condições únicas para o cumprimento de antigas profecias. Recentes descobertas arqueológicas sob o Monte do Templo aceleraram o interesse judaico na reconstrução do terceiro templo. A descoberta de antigos artefatos relacionados ao serviço do templo, incluindo partes do altar e utensílios do templo, é percebida por muitos judeus religiosos como um sinal divino de que o tempo da restauração do serviço do templo está se aproximando. A pressão internacional sobre Israel se intensificou exatamente como predito pela profecia bíblica. O profeta Zacarias, no capítulo 12, predisse que nos últimos dias Jerusalém se tornaria uma pedra pesada para todas as nações. E é exatamente isso que observamos hoje. Israel está no centro de disputas internacionais e decisões sobre seu futuro são tomadas nos mais altos escalões da comunidade mundial. Negociações de tratados de paz envolvendo muitas nações do Oriente Médio continuam em linhas que correspondem à profecia de Daniel de que o Anticristo confirmará uma aliança com muitos. Esses processos diplomáticos criam exatamente a infraestrutura política necessária para o cumprimento das profecias sobre o período de 7 anos da Grande Tribulação. Sinais físicos que ocorrem nos lugares espiritualmente mais significativos de Israel acontecem simultaneamente com eventos políticos que preparam o cenário para o cumprimento das profecias dos últimos tempos. É como se o céu e a terra se sincronizassem para o ato final da história humana sob a direção divina. Quando você mapeia todos os eventos sobrenaturais atuais geograficamente, aparece um padrão que deve fazer o coração de todo crente bater mais rápido. Os lugares onde ocorrem anomalias aquáticas inexplicáveis, fenômenos atmosféricos e mudanças geológicas se agrupam em torno de Jerusalém em círculos concêntricos. Jerusalém foi e continua sendo o centro do plano de Deus para a humanidade. Foi aqui que Jesus foi crucificado e ressuscitou. É para cá que ele retornará em glória, e é daqui que ele governará a terra durante o reino milenar.
Os sinais atuais que ocorrem nesta região servem como indicadores divinos, direcionando a atenção do mundo para esta cidade sagrada. A geografia profética não é acidental. O Criador usa lugares específicos para transmitir mensagens específicas. O fato de os sinais mais dramáticos ocorrerem em Israel e ao redor dele confirma o ensino bíblico de que esta terra permanece o centro da atividade divina no mundo. Todos os caminhos realmente levam a Jerusalém, tanto no sentido político quanto no profético. Os eventos dos últimos tempos se desenrolarão com esta cidade como seu epicentro, e os sinais atuais servem como sinais preliminares dessa drama que se aproxima. Muitas pessoas estão confusas porque não entendem o livro do Apocalipse e seu lugar no plano profético geral de Deus para a humanidade. No entanto, imagine se existisse uma animação mostrando todo o livro do Apocalipse em sequência cronológica, demonstrando como cada evento está conectado ao anterior e ao subsequente, na sinfonia divina de julgamentos e salvação. Todos os sinais, incluindo as anomalias lunares e aquáticas que observamos hoje, convergem em torno de um centro geográfico e espiritual, Jerusalém. Esta antiga cidade é o ponto de convergência de todas as linhas proféticas, o lugar onde a história humana atingirá seu ponto culminante de acordo com o plano divino elaborado antes da fundação do mundo. A profecia do livro do Apocalipse não é ficção religiosa ou histórias simbólicas destinadas à edificação moral. É uma descrição precisa de realidades futuras que se desenrolam com a mesma precisão matemática com que todas as profecias bíblicas anteriores se cumpriram. A história nos mostra que quando o Criador prediz um evento através de seus profetas, ele acontece exatamente como foi escrito, muitas vezes com detalhes que surpreendem pela sua precisão. Nosso planeta está atualmente se preparando para uma batalha decisiva entre o bem e o mal. Uma batalha que determinará o destino espiritual da humanidade por toda a eternidade. Esta não será uma guerra comum entre nações ou ideologias. Será um conflito cósmico entre o reino de Deus e as forças das trevas, entre a verdade e a mentira, entre a vida e a morte, em sua expressão absoluta. Os sinais atuais, no céu e na terra, servem como avisos divinos, chamando as pessoas à prontidão espiritual. Cada fenômeno astronômico incomum, cada anomalia aquática, cada evento natural inesperado é a voz do Criador clamando à humanidade. Preparem-se, pois o tempo está próximo. A importância da vigilância espiritual nestes tempos não pode ser exagerada. A Bíblia exorta repetidamente os crentes a estarem prontos para o retorno inesperado de Cristo. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, adverte o Messias no Evangelho de Mateus. Essa prontidão inclui não apenas a preparação espiritual, mas também a compreensão do tempo em que vivemos. A convergência de múltiplas linhas proféticas em nosso tempo cria uma situação única na história da humanidade. Nunca antes existiram simultaneamente todas as condições necessárias para o cumprimento das profecias dos últimos tempos. Comunicações globais, um sistema econômico internacional, tecnologias de observação, a capacidade de disseminar informações instantaneamente em todo o mundo. Tudo isso cria a infraestrutura para os eventos descritos no Apocalipse. Simultaneamente com essas mudanças tecnológicas e sociais, observamos um aumento nos sinais espirituais. A lua de sangue de 7 e 8 de setembro de 2025 é apenas um dos muitos eventos sobrenaturais que ocorrem com frequência e intensidade crescentes. A compreensão desses eventos no contexto das profecias bíblicas dá aos crentes não um motivo para o medo, mas uma base para a esperança. O Criador permanece soberano sobre todas as circunstâncias e seus planos serão cumpridos exatamente no tempo determinado.
Os eventos dos últimos tempos não são uma manifestação de caos ou acaso, mas uma sequência de eventos cuidadosamente organizada, levando ao estabelecimento do reino de Deus na Terra. Para cada pessoa, esses sinais representam uma oportunidade para autoexame e preparação espiritual. As perguntas que todos devem fazer honestamente a si mesmos incluem: estou espiritualmente pronto para as mudanças que virão? Vivo de acordo com os princípios divinos? Estou usando o tempo que me foi dado para servir a Deus e ao próximo? A verdade final a ser compreendida é que todos esses eventos servem a um propósito superior, a glorificação de Deus e a demonstração de seu amor pela humanidade. Até mesmo os julgamentos dos últimos tempos são uma expressão da justiça e misericórdia divinas, proporcionando às pessoas as últimas oportunidades de arrependimento e salvação. Neste contexto, a lua de sangue de 7 e 8 de setembro de 2025 torna-se não apenas um fenômeno astronômico, mas um convite divino ao despertar espiritual e à preparação para os maiores eventos da história da humanidade. A verdade exige busca. Se você tem essa coragem, então o seu lugar é aqui. Inscreva-se, ative o sino do conhecimento, pois as revelações que virão são ainda mais profundas.